Fala empreendedor, tudo bem? Meu nome é Almir Paz e eu tenho como objetivo, como propósito, te ajudar a entender e alinhar o mundo jurídico com o teu empreendimento. Se você ainda não viu, te sugiro ir lá olhar o primeiro encontro, pois lá a gente verificou a importância de ter um contrato para o teu negócio de forma que tu possa desenvolver aí teu empreendimento com tranquilidade e segurança. Já nessa aula vamos falar um pouco sobre a estruturação de um contrato. Depois vou te mostrar a forma de estruturação que eu utilizo nos meus contratos, que já facilita aí o entendimento e a elaboração de um contrato para quem não é do direito e também deixa ele com aspecto profissional. Então, vamos já começar a trabalhar os requisitos gerais que são aí aplicáveis a qualquer tipo de contrato. E o primeiro requisito é ter agentes capazes. Mas, quando eu falo em agentes, eu não estou falando dos agentes do MIB ou os agentes do FBI, não, hein? O que eu quero dizer aí com agentes capazes é que as partes ali que estão fazendo o ajuste, que estão contratando, negociando, elas devem ter capacidade jurídica. Então aí nessa parte a gente tem que verificar justamente a maioridade, se não é interditada, e no caso de menores ou de pessoas interditadas, elas estão devidamente assistidas ou representadas, e no caso das empresas, se quem está lá assinando o contrato, representando aquela empresa, realmente tem poderes, tem autorização para assinar aquele contrato em nome daquela empresa. E o segundo requisito é ter objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então vamos agora dividir aí esse requisito e vamos trabalhar então cada elemento dele. Com relação ao objeto lícito, eu quero dizer que este objeto não pode ser proibido por lei. Como, por exemplo, eu não posso contratar alguém para cometer um crime ou um assassinato, por exemplo. Até porque, imagina entrar com uma ação pedindo a execução de um contrato onde tu pede para outra parte assassinar uma terceira pessoa. Acho que não seria muito inteligente, né? Com relação ao objeto possível, eu quero dizer que eu não posso botar como objeto do meu contrato uma coisa que seja impossível fisicamente de ser realizada. Um exemplo aí é que eu não posso contratar alguém para me levar até o sol. Com relação ao objeto determinável, eu quero dizer que esse objeto ainda é incerto para as partes, mas ele pode ser identificado aí por meio da quantidade e do gênero. Um exemplo aí de objeto determinável é quando você vai numa concessionária e adquire um carro zero. Você sabe qual é a quantidade de carros que você comprou, você sabe aí o gênero desse carro, mas ainda não sabe a qualidade, né? Como, por exemplo, as especificações com relação ao Renavan, ao chassi, placa. Então ele ainda não é identificável com relação às qualidades dele. E o terceiro requisito aí das regras gerais é ter forma prescrita ou não defesa em lei. Quando eu falo desse requisito, eu quero dizer que esse contrato ele deve obedecer exatamente a forma que a lei estabelece quando ela tem uma previsão, ou então eu tenho que observar para não fazer da forma como a lei proíbe. Exemplos aí da aplicação deste requisito seria, por exemplo, o cheque. O cheque ele tem uma forma determinada, tem uma lei lá que diz exatamente como é que é a forma do cheque. Por isso que, independente do banco que tu utilize, o formato ali do cheque, ele é basicamente similar em qualquer banco. Outro exemplo aí de forma prescrita em lei é com relação ao contrato aí de matrimônio, ou o famoso casamento. A gente não tem como celebrar um contrato particular para celebrar o matrimônio. É somente por instrumento público. Outro exemplo que eu quero te dar aí é com relação ao termo de rescisão do contrato de trabalho, aquele do empregado. Quando você vai celebrar esse termo de rescisão, a lei proíbe que você coloque informações desabonadoras com relação a esse empregado. Então, sempre que você celebrar esse tipo de contrato, você deve observar para não colocar esse tipo de informações. Então, esses são os três requisitos aí gerais que você deve observar em qualquer tipo de contratação. Então, se você tem algum contrato, vai elaborar ou vai assinar algum contrato, sempre procure verificar aí se ele está cumprindo esses três requisitos. Então, agora que a gente já viu isso, vamos então para a forma de estruturação que eu costumo utilizar quando eu vou elaborar contratos. Como já falamos lá no encontro anterior, um contrato ele serve para trazer tranquilidade e transparência na intenção das partes. Então, para que um contrato atinja esse objetivo, de nada adianta ter um contrato aí mal elaborado, bagunçado, todo desorganizado.
Por isso, eu entendo ser importante também entender os elementos de organização e estruturação de um contrato. E o primeiro elemento aí que eu quero te trazer, que eu utilizo aí nos meus contratos, são os títulos. Isso auxilia muito na estruturação, na organização do contrato e também depois que o contrato está assinado, vocês já celebraram esse contrato, está desenvolvendo o negócio e você precisa voltar até ele para consultar alguma obrigação, isso também vai facilitar muito uma eventual pesquisa. Depois, dentro de cada título, eu utilizo as cláusulas, incisos, alíneas e parágrafos. Quem já assinou algum contrato ou até mesmo procurou modelos na internet já deve ter se deparado com essas expressões. Mas então, agora você vai entender o que elas significam e como utilizá-las. Essas expressões aí são como mecanismos de escrita e de organização de um texto dentro desse contrato. São como itens e subitens aí numa redação. E, já falando aí de itens e subitens, eu já te adianto que você sim pode utilizar essa estrutura de itens e subitens, mas eu particularmente não gosto de utilizar isso porque eu entendo que a estrutura de cláusulas, incisos, alíneas e parágrafos deixa o contrato um pouco mais organizado, mais fácil de fazer uma consulta e também deixa com um aspecto um pouco mais profissional. Então, vamos entendê-las e descobrir como utilizá-las. A cláusula geralmente é onde você vai colocar aí a regra geral de uma parte do seu contrato, de uma obrigação. Quando essa obrigação é simples, você consegue fazer um textinho curto e rápido e claro, essa cláusula aí não precisa de nenhuma subdivisão. Mas quando ela é um pouco mais complexa, aí você vai ter que utilizar as figuras das alíneas, incisos e parágrafos. Já o parágrafo é o que você vai utilizar para dividir, modificar ou explicar a regra geral contida nessa cláusula. Por sua vez, o inciso é como se fosse uma subdivisão aí, tanto da cláusula quanto do parágrafo. E você vai utilizá-lo aí para fazer enumerações, subdivisões e até mesmo discriminações de tópicos. Por fim, a alínea é a divisão da subdivisão. Quando você não consegue fazer e descrever a sua obrigação de forma clara no inciso e precisa de mais uma subdivisão, você utiliza a alínea. Então, a alínea é a subdivisão do inciso. Agora que você já sabe o que são esses elementos de um contrato, você já pode entender melhor a sua estruturação, seja aí quando você vai ler ou assinar algum contrato ou quando você vai criar o seu próprio contrato, e evitar deixar frases soltas no meio dele, ou até mesmo deixar aí obrigações, frases tão extensas e complexas que ao invés de auxiliar a entender o negócio, apenas complicam. E aí, gostou dessas dicas? Se sim, deixa aí nos comentários, esse teu retorno para mim é muito importante, pois só assim eu vou saber que você está conseguindo aproveitar essa semana dos contratos. E não perde o próximo encontro, pois nele vamos falar sobre as cláusulas essenciais, aquilo que precisa constar em qualquer contrato. Então, muito obrigado pela tua presença, um abraço, tchau!